Então, o que eu orientei ela foi para que procurasse os meios legais. Por quê? Se na época, doutor, houve essa promessa ou esse pedido dele, o senhor sempre deveria... o herdeiro não respeita o que fala. Tudo bem, mas o poder público é muito sério. O poder público não pode ficar só em palavras. O poder público tem que vir para o papel. O poder público, ele tem obrigação de fazer tudo de forma transparente e clara, como vocês mesmos estão cobrando. Então, na época, houve uma doação do LO, vamos pôr isso no papel e vamos registrar em cartório a doação do terreno, para que não acontecesse isso hoje. Agora, a neta veio cobrar, se não tem nenhum documento de desapropriação, se não tem nenhuma transferência do particular para o público, ali, aonde tem a rua hoje, na escritura da família, é deles. Existe um asfalto, existe esgoto, existe iluminação pública num terreno particular. Então, na época, as coisas deveriam ter sido feitas através dos meios legais. Agora, se não foram feitas, a culpa não é minha. E nem da moradora, nem da familiar. Deveria ter sido feito no papel. Inclusive os loteamentos clandestinos, que está tudo aí, estão continuando. O Pinha, tudo estão vendendo terreno, está tudo clandestino. Agora, uma rua não pode ser clandestina? É a mesma coisa. Então, a prefeitura é que... Então, mas a questão é a seguinte. Nós estamos cobrando, eu quero, inclusive, eu ia solicitar ao vereador Antônio Carlos para deixarmos uma cópia aqui e encaminharmos para a prefeitura solicitando esclarecimentos sobre essas despesas. E eu acredito que vocês estão corretos com relação à transparência. Só que aqui, doutor, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Da mesma forma que o senhor cobra, o senhor também será cobrado. Se houver alguma eventual irregularidade, se houve alguma eventual irregularidade na administração do senhor, nós não podemos tratar as formas desigualmente, né? O artigo 5º da Constituição Federal ele tem que ser respeitado. Igualdade, não desigualdade. Então, nessa questão, doutor, eu acho que o senhor poderia ter conversado comigo ali fora e nós poderíamos ter resolvido. O senhor não precisava ter trazido aqui a plenário. Eu acho que é um desgaste desnecessário nós estarmos passando por isso. Eu até peço desculpa para o senhor. Eu acredito que o senhor tenha muito mais experiência política que eu. Tem muito mais prestígio político que eu. Mas, nesse momento, eu acho que nós deveríamos ter conversado sobre esse assunto fora e não ficar perdendo o tempo do Legislativo com coisas necessárias, mas que poderiam ser resolvidas em gabinete. A questão sobre o Parque Henrique Generique, todos sabem, foi veículo de matéria na imprensa no Jornal da Comarca, e essa publicação é em cima da matéria que foi publicada no Jornal da Comarca, que nós veiculamos também no blog, no Facebook, informando a população de que a Câmara, este ano, economizou R$200 mil e devolveu à Prefeitura para o recapeamento do Parque Henrique Generique. Isso não sou eu que estou falando. O Jornal da Comarca, que é um jornal que divulga matérias da região, eu não lembro a data, mas isso está na página, ele pode... Qualquer um aqui pode tranquilamente acessar lá e ver quando foi feita a publicação. Com relação a essa matéria especifica tranquilamente que o recapeamento do Parque Henrique Generique custou R$300 mil. O senhor falou uma palavra muito séria aí, doutor, sobre inverdades. E eu vou ter que responder na mesma altura ao senhor, porque eu acredito que eu não disse nenhuma inverdade em tudo isso que o senhor leu. Porque o recapeamento do Parque Henrique Generique custou R$300 mil. Desses R$300 mil, R$200 mil foram as economias do Poder Legislativo do ano de 2011, que são feitas pela presidência. Isso não está escrito aqui. Sim, claro que está. É que provavelmente passaram para o senhor somente o que interessava. Mas o texto integral, ele contém. Então, por isso que eu falei para o senhor, antes do senhor trazer isso a plenário, nós deveríamos ter conversado no gabinete. Eu gostaria só de pedir, senhor presidente, mais 2 minutos para
para poder Foi concluir. o tempo. Todo mundo aqui teve o tempo necessário, então eu gostaria de esclarecer bem esse fato. Então, essa matéria, por completa, ela diz isso. No Jornal da Comarca, que o recurso de R$300 mil seriam custeados 200 mil pelo Poder Legislativo e 100 mil pela Prefeitura. E esse morador publicou que o prefeito Arlindo Varalto esteve lá e disse que a verba é com recurso próprio do município. Não deixa de ter razão. Ele tem razão. A verba é Ibirarema. Porém, as economias que nós adotamos desde janeiro do ano resultaram em R$200 mil que fez frente aos 300 que foi gasto no Parque Henrique Generic. Agora, outra coisa que vale ressaltar aqui as reuniões em São Paulo não querem dizer que o recurso é estadual, mas elas aconteceram. Ao longo dos anos, o senhor sabe, esse asfalto do Parque Henrique Generic, ele é problema desde o momento em que nós inauguramos, praticamente. Não, sim. Por inúmeras questões, doutor, que não é necessário a gente... Não vamos Exatamente, isso aí. Com certeza, não vamos entrar nesse mérito. Mas esse recapeamento era necessário desde o ano de 2009. E desde o ano de 2009, os moradores organizados, eu não fiz parte, os moradores organizados fizeram abaixo-assinados, todo mundo sabe aqui, porque todo mundo deve ter assinado, abaixo-assinado. Houveram, sim, diversas reuniões em São Paulo. Infelizmente, doutor, nós não tivemos êxito. E, no momento, o senhor esteve com o secretário Silvio Torres, que eu estive também na mesma reunião, e o senhor escutou a mesma coisa que eu ouvi. Infelizmente, no ano de 2010, nós tivemos a liberação de 165 mil do governo do estado para esse recapeamento. Porém, 2010 foi um ano eleitoral. E não houve tempo para que essa publicação se efetivasse. Sendo transferida, eleitoralmente ou não, não sei, não acredito que seja, pelo ex-governador José Serra e depois pelo vice dele, o PFL. Esqueci o nome. O ex-governador, o ex-vice-governador que assumiu quando o governador Goldman. Obrigado. Alberto Goldman. Alberto Goldman. Não sei se foi eleitoral a liberação ou não, mas ela não se concretizou. E houve a promessa da transferência do recurso para o ano de 2011. No ano de 2011, houve uma portaria do governador Geraldo Alckmin transferindo todos os recursos da Secretaria da Habitação do PEM, que é o Programa de Melhorias Habitacionais, para construções de casa popular. Não é isso, doutor? O senhor ouviu do secretário Silvio Torres? Não tem dinheiro para isso. Exatamente. Então, houve uma transferência de todo o recurso do PEM para construções de casas populares neste ano de 2011. E a nossa liberação foi cancelada. Porém, em janeiro de 2011, em conversa com o prefeito Arlindo Varalto, nós discutimos sobre esse assunto. E eu informei ele. Conversando com ele, coloquei à disposição. Falei, prefeito, nós temos esse problema que desde janeiro de 2009, nós já passamos por 9 audiências na Secretaria da Habitação. E até agora o problema não foi resolvido. Então, agora, ou eu faço uma economia da Câmara e nós fazemos frente a uma contrapartida, ou nós corremos o risco de passar mais 2011 sem o recapeamento. E, infelizmente, e felizmente também, porque nós se prevenimos para isso, o recurso do governo do Estado não foi possível, e nós tivemos que, para fazer frente às despesas do recapeamento, utilizar a devolução do recurso da Câmara. Porém, doutor, eu volto a frisar, esse blog, ele é extenso. E para a gente trazer a público algo dessa grandiosidade, principalmente com essas palavras que o senhor usou, em verdades, que eu acho que é muito dura, né? Nós temos que ler todo o conteúdo, né? Muitas vezes a gente pega uma frase
E se você lê ela da metade para frente, você interpreta de uma forma. Se você lê ela por um todo, você interpreta de outro. Então, eu acho que todas as matérias, elas não devem ser manipuladas com a intenção de induzir a opinião pública. Elas devem ser feitas de forma coerente e por inteira, que foi o que aconteceu aí, infelizmente. Eu não sei quem passou esse conteúdo para o senhor. Isso aí eu tenho acompanhado. Isso aí. Mas eu me coloco à disposição de Vossa Excelência para sempre esclarecer todos os fatos, seja aqui em plenário, ou no meu gabinete, ou no gabinete, no escritório de Vossa Excelência. Nobre colega, gostaria de uma parte minha. Sempre, só um minuto, que eu já estou concluindo já. Sempre eu estou à disposição para esclarecer todas as questões relativas a isso. Obrigado. Vereador, eu mais ou menos sei do que vocês aprontaram, vocês fizeram. Sei que a tua intenção foi boa, mas sei também que Vossa Excelência discutiu com o prefeito Arlindo, porque o senhor confiou nele. Eu estava aqui escutando a questão, não ia entrar nessa questão de Valdemir e Thiago Briganó. Mas como somos todos parceiros da casa, sei que houve desavença entre vocês dois, e ele foi lá e falou umas inverdades. Falou que era recurso próprio, sei que pisou, caluniou a sua oferta. E eu só fiquei magoado, vereador. Não foi pelo fato de você ter feito esse trabalho aí, não. Ou ter posto lá na internet que o asfaltamento foi feito pelo seu trabalho. É bonito ver isso aí. Foi como o nobre colega, o vereador Valdir, falou. Eu fiquei magoado. Não, deixa eu só falar. Sempre nós colocamos recursos da Câmara. Então, mas eu fiquei mais magoado. Da Câmara. Eu só represento a Câmara por estar na presidência e por o Mané já foi presidente, Mauro já foi presidente, o Nenê presidente. Infelizmente, ou felizmente, aqui nós temos que ter um presidente, ele que assina os cheques e ele que é responsável pelas despesas. Então, eu respondi Câmara e, infelizmente ou felizmente, eu assino o cheque. Né? Então, mas o que eu fiquei mais assim, foi com as inverdades que teve do lado do prefeito. Então, eu pediria para o nobre colega, que tem pretensão política, que eu, não sei o dia de amanhã para mim, mas o nobre colega, eu vejo que trabalha pela política. Eu não, eu trabalho, meu trabalho, eu quero terminar aqui de cabeça erguida com o povo aí, mas que não acredite, às vezes, em falsos testemunhos ou em falsas pessoas, porque o Arlindo Varalta, ele mostrou desde o começo, nobre colega, que ele é falso, que ele é ordinário, que ele é uma pessoa perseguidora. O que ele falou daquele nobre lá, daquele coitado, ele está fazendo muito pior. Então, é isso que eu queria dizer. E, para acrescentar, nobre colega, a despesa que está aqui, essa mixaria aqui, são R$73 mil. Então, como presidente da casa, eu vou passar em mãos. Pois não. Passar em mãos do secretário, para que seja feito documento, para que seja averiguado, e se for preciso, abrir até uma CPI de investigação sobre esse assunto aí. Do mais, eu até parabenizo o nobre colega pelas intenções de trabalho aqui na Câmara Municipal, na nossa cidade de Bearama. Só para responder, nobre vereador Antônio Carlos, será encaminhado 1 a 1 pela Secretaria Administrativa e acompanhar. E eu gostaria de pedir até para o procurador jurídico para acompanhar também os prazos para que a Prefeitura respeite e responda, né, dentro da legalidade aqui, porque realmente é necessário. Com relação à questão pessoal, nobre vereador, nós que já estamos há mais um tempo na política, infelizmente, nós estamos chegando num período difícil. Nós estamos chegando num período em que antecede as eleições municipais. E todo mundo tem boa vontade, só que também muitos têm interesses. E aí nós ficamos no meio dessa corda e do outro lado está o povo. E enquanto a gente tem boa intenção e executa, o povo é beneficiado. Depois disso, quando existem interesses ocultos entre esse meio termo, infelizmente não depende só da gente.
Eu costumo dizer que essa é a hora, agora é a hora que começa da seguinte maneira: se a ideia é boa, é dele. Se a ideia é ruim, é nossa. Então esse é o momento. Se a ideia é boa, quem tem poder manda. E quem não tem, obedece. Então, se a ideia é boa, é deles. Se a ideia é ruim, é nossa. Sempre é assim. Já é meu segundo mandato aqui. Eu, infelizmente, estou acostumado com isso. O Nenê já viveu isso. Mauro, Mané. O doutor também já viveu isso na outra ponta, né? Que já fez isso também muito com a gente aqui. Então, isso é o jogo político. Infelizmente, nós estamos aí, nesse sistema eleitoral brasileiro, fadados a isso. Muito obrigado, boa noite.